Você já assistiu o filme Nosso Lar ou já leu o livro? Em uma de minhas redes sociais, me fizeram a seguinte pergunta: vi o filme Nosso Lar, em que os espíritos tomavam uma espécie de sopa e também dormiam. Isso é verdade? Os espíritos comem e dormem? Para quem não sabe, Nosso Lar é um filme baseado no livro de mesmo nome, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Mas no O Livro dos Espíritos, no capítulo 6, a partir da pergunta 237, lemos que o espírito não tem um corpo físico. Portanto, não tem necessidade de repor energias, então não comem. E justamente por não ter um corpo, seu descanso é exclusivamente moral e intelectual. Mas então, por que no filme espíritos aparecem dormindo e comendo? Alguns espíritos, após o desencarne, supõe-se ainda necessitarem de alimentação ou sono, mas isso não ocorre. Essa impressão pode persistir por um tempo maior ou menor, de acordo com seu grau de evolução. Estes espíritos passam pelo que chamamos de perturbação espírita, que pode variar de alguns minutos a alguns milhares de séculos. Perturbação espírita significa adaptação na vida espiritual. E quando estamos encerrados na vida física, grande parte de nossas percepções são bloqueadas. Os espíritos que estão mais ligados às questões materiais que às espirituais podem supor que ainda tenham tais necessidades, mas é somente uma suposição. A colônia Nosso Lar não é a única cidade espiritual. Existem muitas e muitas cidades de natureza superior. Então, podemos dizer que os espíritos que vivem nessa colônia ainda são espíritos que estão aprendendo a se desligar de suas necessidades terrenas. É por isso que os espíritos que lá vivem e viveram são tratados com caldos reconfortantes e água fresca. O que, na verdade, são energias. E através de hologramas projetados nas memórias do desencarnado, lhe aparecem como caldo e água. Na esfera espiritual, o espírito continua sua jornada e encontra os recursos necessários para seu auxílio e progresso. E para o progresso destes espíritos da colônia Nosso Lar, se faz necessário tal tratamento. Mas a verdade é que um desencarnado sem um invólucro material, que é o corpo, não conserva as mesmas necessidades que possui estando encarnado. Então, alguns espíritos podem até ter a sensação de ter as mesmas necessidades que possuíam em vida, mas não são necessidades reais, e sim uma impressão em maior ou menor intensidade de acordo com sua evolução. As necessidades no mundo espiritual se tornam diferentes do mundo físico, e por já não ter um corpo, o espírito deixa de sofrer as angústias do mundo material. Embora algumas vezes sofra outras necessidades ainda maiores. Mas ainda assim, tais sofrimentos são exclusivamente morais ou intelectuais e não físicos. Uma pessoa que desencarna pode, durante algum tempo, sofrer com o impacto da atual condição de ter deixado a vida física. Quando o espírito está livre da vida física, vê sua existência com outros olhos, com outra percepção, independente do seu grau evolutivo. E claro que, naturalmente, um espírito de maior evolução tem a percepção ampliada. Mas, independente de ser mais ou menos elevado, a visão que possui sobre todas as coisas é muito diferente daquela que possuía quando estava vivo. Quando assumimos um corpo, vivemos uma vida que nos foi dada no atual plano reencarnatório em que nos encontramos. Mas quando ficamos somente em espírito, deixamos de ser fulano ou ciclano e voltamos a viver como seres imortais, sem nome, sem raça, sem sexo. Talvez você esteja pensando,
Mas e quando vemos, lemos e ouvimos sobre espíritos que se apresentam com as características da última existência? E os espíritos que se apresentam contando detalhes de sua vida, falando como e com os pais, filhos, mães ou irmãos, não são características? Sim, são características. Mas se, por exemplo, o chamássemos pelo nome em que ele viveu há 3 encarnações passadas, ele tomaria então a forma e trejeitos que viveu naquela época e nos atenderia de acordo com o que foi solicitado. Um espírito não possui identidade, mas pode assumir para melhor se identificar. E após a morte, geralmente, conserva a aparência que teve na última existência. Mas essa aparência não é uma necessidade real, somente uma opção. Ocorre que alguns espíritos conservam as necessidades do corpo físico, mas isso não pode ser confundido com as necessidades reais. Se fossem reais, seria para todos e não estaria vinculadas ao grau evolutivo. Se a alimentação fosse uma necessidade do espírito, teria que ser para todos e não somente para alguns, como é aqui na Terra, que os bons ou maus, os justos e os injustos, têm que comer. O mesmo acontece com as outras necessidades. Alguns espíritos, por sua condição moral e intelectual, podem conservar com maior intensidade os traços da vida física e criar a ilusão de que ainda precisam se alimentar, mantendo a sensação de fome. Ainda assim, não equivale dizer que se alimentarão. É apenas uma sensação que passa e quanto mais demora a passar, maior é a prova desse espírito, que, embora sinta resistência de algumas necessidades, não poderá supri-las, porque lhe falta o objeto principal, que é o corpo. É daí que surgem, para alguns, as tristes provações. Espero que tenha conseguido esclarecer um pouco sobre essa questão. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que terei todo o carinho e atenção em responder. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Isso ajuda muito a gente que é criador de conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Agradeço a você que já é meu seguidor e meu cliente pelo carinho e confiança em mim e em minha espiritualidade. E se deseja fazer uma consulta ou um trabalho espiritual comigo, entre em contato através do WhatsApp 32 99 100 98 54. Caso você esteja fora do Brasil, é só acrescentar o mais 55 antes do 32. Um beijo de luz a todos e que a espiritualidade maior os abençoe. Te espero no próximo vídeo.